Boa tarde, amados. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Vamos juntos construir mais um conhecimento. Vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus. Nesta oportunidade, eu peço àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam no meu canal e nos ajude a propagar a Palavra de Deus. Nós vamos trazer como base Apocalipse 3,14, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Na tradução na linguagem de hoje, nós vamos ler também a mesma passagem. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Vou ler aqui na tradução do Novo Mundo a Escritura Sagrada das Testemunhas de Jeová, a organização religiosa chamada Testemunhas de Jeová. Revelação, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: Ao anjo da congregação em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Com base neste texto, nós vamos comentar e vamos procurar provar pelas Escrituras se Jesus Cristo é Deus ou é a primeira criação de Deus. Existiu nos primeiros séculos da igreja, ali por volta do quarto século, um bispo chamado Ário, e ele ensinava que Jesus Cristo era um Deus secundário. Para Ário, Jesus Cristo era Deus de Deus. Como assim? Ele não era o criador de todas as coisas, mas sim o mediador da criação de Deus. Ário dizia que Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, criou em primeiro lugar o Filho. E a partir do Filho ele criou os céus, a terra, os anjos, os mares, todas as outras coisas. Então, para Ário, Jesus Cristo não era eterno com o Pai, conforme sustenta a doutrina ortodoxa da Trindade, a doutrina oficial da Igreja Cristã. Para Ário, Jesus Cristo nem sempre existiu. Ário dizia que houve um tempo em que o Filho não existia, só existia o Pai. Mas por meio do Filho é que todas as coisas foram criadas. E nos dias de hoje nós temos as Testemunhas de Jeová, que defende o arianismo, que defende a mesma doutrina de Ário. As Testemunhas de Jeová, eles dizem a mesma coisa, que Cristo é o princípio, o primogênito da criação de Deus. Eu vou ler bem aqui na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que tem um estudo aqui na página 1656. Essa aqui é a tradução do Novo Mundo, a bem mais antiga. E aqui no tópico chamado Jesus, eles dizem o seguinte: Jesus é Filho de Deus e Rei designado. Título. Aí daqui eles vêm traçando tópicos. E no primeiro eles começam logo dizendo o seguinte: primogênito de Deus, usado para criar tudo o mais. Aí eles jogam para a Revelação, que é Apocalipse 3,14, e Colossenses 1,15 a 17. Tem outros tópicos, mas o que pertence aqui, o que interessa a nossa discussão, a nossa análise, é esse aqui, o tópico que as Testemunhas de Jeová frisam. Cristo, primogênito de Deus, usado para criar tudo o mais. Presta bem atenção, para criar tudo o mais. Ou seja, eles ensinam que Jesus é criatura e que por meio desta criatura primogênita, que é Cristo, todas as outras coisas foram criadas. Só para que vocês tenham uma noção a mais da doutrina deles, nós vamos ler aqui em
João, capítulo 1. Eu estou aqui em mãos com a Bíblia das Testemunhas de Jeová. João, capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Vou continuar. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a partir dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. Nas versões mais atualizadas da tradução do Novo Mundo, eles colocam e todas as outras coisas vieram por meio de Cristo, para enfatizar mais ainda que Cristo é parte da criação de Deus. Então, as testemunhas de Jeová, à semelhança do seu pai intelectual Ário, entendem que Cristo não é Deus Todo-Poderoso, não é um Deus incriado, mas é um Deus poderoso, um Deus criado, um Deus que não é um Deus eterno, um Deus por meio de quem o Pai criou todas as coisas. Em outras palavras, para as testemunhas de Jeová, Jesus Cristo é parte da criação de Deus. Inclusive os testemunhos de Jeová, à semelhança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles identificam Jesus com o arcanjo Miguel. Eles dizem que o arcanjo Miguel, que é frequente no Antigo Testamento, que aparece ali no livro de Daniel, chamado pelo nome mesmo, e também aparece nas páginas do livro de Apocalipse, eles dizem que este arcanjo, na verdade, não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Então, para as testemunhas de Jeová, Jesus Cristo não é Deus Todo-Poderoso, e sim uma criatura. E eles usam como base a passagem que nós lemos que diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A outra passagem que eles usam para dizer que Jesus Cristo é a criatura, eu vou fazer questão de ler na própria Bíblia das Testemunhas de Jeová. Está em Colossenses capítulo 1, dos versículos 15 a 17, que diz, ou 18, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque mediante ele foram criadas todas as... Aí eles botam entre chave, colchete, outras coisas. Lembrando que no original grego não tem outras. Mas vamos prosseguir, outras coisas, nos céus e na terra. As coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios, quer governos, quer autoridades, todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Também ele é antes de todas as outras coisas. Lembrando que esta palavra outras não tem no original grego. Ok, queridos? E todas as outras, repete, coisas vieram a existir por meio dele. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, a congregação. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para se tornar aquele que é primeiro em todas as coisas. Somente até aqui. Eu vou ler o versículo 20. E por meio dele conciliar novamente todas as outras coisas consigo mesmo, para fazer a paz por intermédio do sangue que ele derramou na estaca de tortura, quer sejam as coisas na terra, quer as coisas nos céus. Até aqui nós fizemos uma leitura na Bíblia Testemunho de Jeová. Nós vamos fazer a mesma leitura, só que na João Ferreira de Almeida. Acompanhem, por favor, a leitura. Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1. Nós temos aqui a Ara, que diz o seguinte, eu vou ler dos versículos 15. Você vai ver que não tem a expressão outras. E está de acordo com o grego, que diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus,
e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Somente aqui. Vamos analisar estes textos. Será que estas passagens realmente ensinam que Jesus é a primeira criação de Deus? Será? Eu te convido agora para nós fazermos uma análise. Será que estas passagens que eu acabei de ler, elas realmente confirmam a doutrina de Ario? Será que elas realmente confirmam a doutrina das Testemunhas de Jeová? De que Jesus não é Deus e sim uma criatura de Deus? Aqui é necessário nós entrarmos no grego. É necessário. Tem dois termos aqui no versículo 18 de Colossenses 1:18 que diz, vou ler o versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito. Veja bem, as Testemunhas de Jeová ensinam que Cristo é o primogênito de toda a criação. Nós vamos ler aqui o seguinte, ele é o princípio. Esta palavra princípio no grego é arche, a mesma que nós encontramos em Apocalipse 3:14. E a outra palavra que aparece que diz o primogênito de entre os mortos, a palavra primogênito no grego é prototokos. Então aqui nós precisamos diferenciar de arche para prototokos. O que é prototokos? Prototokos é traduzido por primogênito. Todas as ocorrências na Bíblia que aparece a palavra primogênito, ela traz a ideia de o primeiro entre uma série, ou seja, é o primeiro de uma série. E Jesus Cristo, ele é o primogênito de toda a criação? Certamente. Quem vai negar? Aí você diz, então as Testemunhas de Jeová estão certas em dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Quem vai negar? Ele é o prototokos ekton nekron. Eu li aqui no grego, prototokos ekton nekron, traduzido primogênito de entre os mortos. Aqui, Cristo é descrito em Colossenses 1:18 como primogênito de entre os mortos. Jesus Cristo, certamente, ele é a cabeça da criação de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação? É. Mas de qual criação? Da nova criação. Ele é o primogênito de entre os mortos. Vamos começar por aqui. Antes de Jesus Cristo, ninguém ressuscitou para a vida eterna. É certo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que Moisés ressuscitou para nunca mais morrer, mas isso não passa de uma inverdade, de uma distorção de vários textos da Bíblia, para não dizer de uma negação aberta da Bíblia Sagrada, do que ela diz. Na verdade, o primeiro a ressuscitar de entre os mortos para nunca mais morrer foi Cristo. A partir de Jesus Cristo, a partir da ressurreição de Cristo, amados, prestai bem atenção. A partir da ressurreição de Jesus Cristo, tem início uma nova criação, a criação eterna de Deus. Tudo que Deus criou da ressurreição ou da morte de Cristo para trás faz parte de uma antiga criação. A partir do momento que Deus levanta Cristo de entre os mortos, tem início uma nova criação.
Por isso, Cristo, com razão, ele é chamado também o primogênito de toda a criação. Bem aqui em Hebreus, se eu não me falha a memória agora, porque veio na minha mente este outro versículo, Hebreus, vamos ver se eu lembro. Vamos aqui. Que diz assim, e ao introduzir o filho ou primogênito no mundo, lembrei agora, Hebreus 1:6, que diz o seguinte, Hebreus 1:6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Nós temos aqui, para a palavra primogênito, em grego, vamos ver aqui, vou ler aqui no texto grego, prototokos, que aqui se lê prototokon, prototokon, o primogênito. E ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus Cristo, nós podemos dizer que ele, ao nascer, já nasceu como primogênito da criação, sim. Não foi só também a partir da ressurreição, mas de uma certa forma, de um certo ângulo, analisar as coisas, nós podemos dizer que a partir do momento que Cristo estava sendo gerado pelo Espírito Santo, ele ali estava sendo o primogênito da nova criação. Cristo estava ocupando o lugar, sendo o primogênito da criação de Deus. A partir do momento que ele estava sendo gerado pelo Espírito Santo, se deu a introdução do primogênito no mundo. Cristo é o primogênito da criação de Deus, quer seja pela geração do Espírito Santo, quer seja pela ressurreição dentre os mortos, quer seja por uma questão de status. Ele é o primogênito. Nós podemos considerar Cristo como primogênito de toda a criação antes de ele se encarnar? E por que não? O autor está dizendo, Hebreus 1:6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ou seja, quando ele foi introduzido no mundo, ele já era o primogênito. Deus já tinha o primogênito. O Pai já tinha o primogênito. Agora nós só precisamos entender se este primogênito, ele era primogênito por criação ou por geração. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que Cristo era o primogênito de Deus, não por criação, e sim por geração. Cristo era o primogênito, o filho primeiro, e de certa forma também era o unigênito de Deus, não por criação, mas por geração. Cristo sempre existiu com Deus. É por isso que lá em João 1 diz, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos. No princípio era o Logos. Eu vou fazer questão de ler aqui para vocês. João capítulo 1. Eu vou ler no grego e faço a tradução. En arche in hologos kai hologos in prostonteon kai theos in hologos. Traduzido, em o princípio era o verbo, e o verbo estava junto a Deus, e Deus era o Logos, ou o verbo. E aqui, amados, nós temos uma palavra, arche, a mesma que aparece lá em Apocalipse 3,14 e Colossenses 1,18, que diz que Cristo é o arche, ou a arche, que se traduz por princípio. E como eu comecei a explicar para vocês, nós temos que fazer uma diferença entre arche e prototokos. Arche é traduzido por princípio,
Mas nós podemos também traduzir por origem, início. Você vê que a escritura do Antigo Testamento, e eu estou com ela aqui, em Gênesis capítulo 1 e versículo 1, nós temos o mesmo vocábulo, arche, no grego, que diz: en arche epoiesen hote os ton uranon kaiten gen. Traduzido: no princípio, ou no início, criou Deus os céus e a terra. Vou repetir no grego: en arche epoiesen hote os ton uranon kaiten gen. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que interessa para a nossa análise aqui é a palavra arche, a mesma que figura em Apocalipse 3,14 e Colossenses 1,18. E lá em Colossenses 1,18, o apóstolo Paulo ele apresenta Cristo não somente como o protótokos, ectonecron, ou seja, o primogênito de entre os mortos. Mas antes disso, o apóstolo Paulo ele apresenta Cristo como a arche de Deus. Vamos ler? Colossenses capítulo 1 e versículo 18, que exatamente diz assim: ele é a cabeça do corpo, ou seja, da igreja. Ele é o inaugurador. Nessa tradução aqui, que eu tenho em mãos, que é o Novo Testamento Interlinear Analítico, ele diz inaugurador, que é a mesma coisa de princípio, início. E podemos traduzir também como a origem, o originador, que no grego nós lemos arche. A mesma palavra arche nós temos em Apocalipse 3,14, Gênesis 1,1 na Septuaginta. E para que você entenda que não podemos entender arche como primogênito, porque início, princípio, originador é uma coisa, primogênito é outra. Nós não podemos confundir os termos iniciador, origem, princípio com primogênito. São coisas diferentes. Eu vou ler para ti Marcos capítulo 1, versículo 1. Vamos ver? A mesma palavra, vocábulo arche, aparece em Marcos capítulo 1. Diz o seguinte: arche tu evangeliu, princípio do evangelho. Aí prossegue: Yesu Cristo, de Jesus Cristo, Riu tu teu, filho de Deus. Então, no grego aqui, mais uma vez, nós temos em Marcos 1:1 o vocábulo arche, que é traduzido por princípio. Logo, nós não podemos confundir arche com primogênito, porque as testemunhas de Jeová eles focam apenas Cristo como o primogênito. É verdade. Mas antes de Cristo ser o primogênito da criação de Deus, ele era a arche, o arquétipo. Ele era o princípio. Não é somente por Cristo que todas as coisas foram criadas, mas em Cristo. Você quer ver? Colossenses 1,18, vamos continuar lendo. Vou ler dos versículos 15, que diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha lá, 16, o primogênito de toda a criação. No grego, para primogênito, nós temos protótokos. Vou ler aqui primogênito de toda a criação. Protótokos, passes, katiseos, primogênito sobre toda a criação. Cristo é o protótokos, passes, katiseos, primogênito sobre toda a criação. Mas ele não é somente isso, pois nele tudo foi criado. Há uma diferença de por meio dele foi criado para nele.
A Bíblia mostra claramente que Cristo, tudo foi criado por Cristo, mas apresenta também Ele como a origem, como a fonte de todas as coisas. É verdade que todas as coisas foram criadas por Ele, sim, mas é verdade também que nele, em Cristo, tudo foi criado. Está aqui Colossenses 1,16. O primogênito de toda a criação, pois nele que em Cristo, tudo foi criado nos céus e na terra, o visível e o invisível, sejam tronos ou domínios, soberanias ou poderes, tudo foi criado por meio dele. Agora aqui entra por meio dele. Você vê que primeiro as coisas foram criadas em Cristo. Depois, o apóstolo Paulo apresenta ele como mediador e diz: por meio dele tudo foi criado. Tudo foi criado por meio dele. É interessante nós analisarmos isso. As coisas foram criadas primeiro em Cristo, porque Ele é a arche, Ele é o princípio. Sendo Cristo o princípio, Cristo como o princípio, como a origem de todas as coisas, então todas as coisas foram criadas nele. E sendo Ele o mediador, o primogênito de toda a criação, então todas as coisas foram criadas por meio dele. E, terceiro, e para Ele. É interessante nós fazermos essa distinção. Ele existe antes de tudo, e nele tudo subsiste. Veja bem, Ele existe, que é em Cristo, antes de tudo, e nele. Se o autor tivesse dito assim, Ele existe antes de tudo, e por meio dele subsistem todas as coisas, faria algum sentido, até certo ponto que dizem as Testemunhas de Jeová. Só que o texto diz, Ele existe antes de tudo, e nele tudo subsiste. E nele tudo subsiste. Entendeu, irmãos? E nele tudo subsiste. Nele, em Cristo, tudo é nele, foi criado nele, foi criado por meio dele e tudo é para ele. Essa leitura, quando feita atenciosamente, com muito cuidado, mostra Jesus Cristo não apenas como primogênito da criação de Deus, mas mostra Jesus como Deus. Mostra Jesus Cristo como Deus. Professor, mas você pode me provar isso? Provo com um texto mais direto e vou provar agora. Romanos 11, 33. Vamos lá, queridos? Romanos 11, 33. Diz exatamente o seguinte. Vocês desculpem aqui a minha memória, eu estou citando aqui o que está vindo na mente e eu estou citando. Romanos 11, 33. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Perdão, irmãos, é 11:36. Pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Nova tradução na linguagem de hoje. Na área diz o seguinte: porque dele, porque dele e por meio dele, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Se nós compararmos esta leitura aqui de Romanos 11:36 com Colossenses 1:15, lá em Colossenses 15 diz, porque nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E aqui usa um outro termo, porque dele. Então nós temos aqui quatro condições em Cristo, a saber, todas as coisas foram criadas nele, todas as coisas são dele, todas as coisas são por meio dele e todas as coisas são para ele. Repetindo, todas as coisas foram criadas em Cristo,
todas as coisas foram criadas por Cristo, por dia, que é o grego usa por intermédio de dia. Todas as coisas foram criadas, ou todas as coisas criadas por meio dele, são dele, terceiro, e todas as coisas que são dele, vem o quarto, são para ele. Então, bem aqui em Romanos 11:36, o que nós temos aqui é uma doxologia dirigida a Deus. E o que o autor está dizendo aqui é que Deus, ou seja, porque dele, ele está falando de Deus aqui, porque dele, de Deus, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O autor sagrado, ele está falando aqui de Deus, e ele está pensando em Cristo, porque em Cristo, por Cristo, de Cristo e para Cristo são todas as coisas. As Testemunhas de Jeová diz que Cristo não é o Criador de todas as coisas. E ele é apenas o mediador da criação. Porém, Colossenses 1:15 e Romanos 11:36 desmente isso. Leiamos aqui. Porque dele, ou seja, toda a criação é de Cristo. E por meio dele, por meio de Cristo e para Cristo são todas as coisas. Lá em Colossenses 1:15 diz, porque nele, ou seja, todas as coisas foram criadas em Cristo. Logo, Cristo é o Criador. Se esse texto não basta, a gente vai para Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, queridos. Que mostra claramente Cristo como o Criador de todas as coisas. Logo, Cristo é Deus. Vamos aqui. Hebreus capítulo 1 e versículo 10 diz o seguinte: e ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Aqui, claramente, o autor aos Hebreus está dizendo que Cristo é o Senhor. E está apresentando aqui o Senhor como o Criador de todas as coisas. Então, as Testemunhas de Jeová, eles estão errados em dizer que Cristo não é o Criador. E estão errados em dizer que Cristo não é Deus. Cristo não somente é Deus, como Ele é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. E em Cristo todas as coisas foram criadas. Lembremos, temos que fazer uma distinção entre arche e protótokos. Arche, antes de Cristo ser protótokos, o primogênito, ele já é o arche de Deus, o princípio, o originador de todas as coisas. Espero ter ajudado e dirimido algumas dúvidas dos irmãos. Se alguém tiver acesso a esse vídeo, vai ter, e quiser encaminhar as Testemunhas de Jeová ao site deles, pode encaminhar. Amém, meu irmão? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre.